gravando? Tá reto? Tá. Me diz aí como você tá. Pra você que não me conhece, eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vinda ao meu canal. Roda a vinheta, produção. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de quarentena bíblica aqui nesse canal. Se você não sabe o que é a quarentena bíblica, me segue lá no Instagram, eu sempre falo sobre ela. Durante esse período da quarentena, nós resolvemos aproveitar esse tempo e ler um pouco mais os livros da Bíblia. E nessa semana nós estamos lendo as cartas de Pedro. Eu inocentemente achei que iria dar tempo de falar tudo num vídeo só. Mas, novamente, não vai dar. Não acredito. É muita coisa pra falar, então nós vamos fazer parte 1 e parte 2 também das cartas de Pedro. Como eu tenho falado nos últimos vídeos, o vídeo de quarta sempre é um vídeo mais robusto, com mais informação, diferente do vídeo de domingo, né? E esse vídeo ele vai trazer mais informações sobre o texto, sobre as cartas em si. Então vamos começar pela autoria. Muitos falam que essa carta, que as cartas de Pedro foram escritas sim por Pedro, pelo apóstolo, o discípulo, aquele que andou junto com Jesus, mas outros falam que não, que foi um pseudônimo. Pseudônima? Isso. Que é quando falsamente foi atribuída a Pedro, ou seja, alguém escreveu, mas para dar veracidade nessa carta, colocou como se fosse as cartas de Pedro. Mas eu acredito e eu vou ficar com aqueles que acreditam que essa carta foi escrita sim pelo apóstolo Pedro. E não tem problema se você acredita na outra linha de pensamento, isso é teologia, cada um pensa de uma forma, né? Acredita de uma forma, mas isso não interfere em que as cartas são a palavra de Deus para nós e que ela tem muito a nos ensinar nesses dias. Outro ponto interessante é a data dessa carta. Quem fica com a opção de que foi Pedro que escreveu, assim como eu, fala que essa carta foi escrita por volta de 54 a 68 depois de Cristo, no período de Nero. Se você não sabe, Nero era o imperador de Roma na época, onde perseguia os cristãos. Se você não conhece a história, dá um Google aí, que eu tenho certeza que você vai achar não só Nero, como muitos outros. E quem acredita que não foi Pedro que escreveu, acredita que foi escrita muito tempo pra frente, uns 30, 40 anos à frente. Então, como ela é uma carta, ela tem um destinatário. E logo no início da carta, no capítulo 1 de 1 Pedro, nós já vemos para quem ela foi endereçada, né? Fala que as várias cidades, fala a respeito das pessoas. E foi escrita sim para os cristãos, judeus na época, e para os gentios também, que estavam ali vivendo aquele período de perseguição. Na primeira parte do primeiro capítulo, fala sobre essa apresentação para quem a carta é destinada, como nós falamos, mas do verso 13 ao 12... Do verso 13 ao 12 não, né, Jesus? Do verso 3 ao 12, o texto apresenta a respeito do próprio Cristo, da salvação que Cristo nos dá. Fala que é através dele que nós alcançamos isso. No verso 6 e no verso 7, fala que muitas vezes, mesmo que você passe uma perseguição, mesmo que você passe uma provação, é para que seja confirmada a vossa fé. Eu não sei você, mas quando eu li esse trecho, já me veio à mente que eles estavam lembrando que Pedro estava se dirigindo às pessoas que realmente estavam passando pela perseguição. Quando ele fala que Cristo nos salva e ele fala, olha, não fique triste se passar por alguma provação, isso é para confirmar a vossa fé. Eu vejo que ele está dando uma palavra de ânimo àquele povo naqueles dias e ainda para nós, né, essa palavra vem como uma palavra de ânimo para nós, para que nós não venhamos ficar tristes, né? Jesus pagou o preço por nós. Ele deu a sua vida por nós e nós devemos ser gratos a tudo isso e não murmurar, não lamentar por muitas das coisas que nós passamos. E aí do verso 13 ao 25, ele trata das questões da santidade. Eu não sei como você pensa sobre isso, mas eu vejo que hoje muito pouco é se falado sobre santidade. A gente fala muito sobre o avivamento, a gente busca e quer o avivamento, eu acredito nisso, mas eu acredito que sim, nós precisamos ser santos como Deus é santo, e o apóstolo Pedro, ele fala isso no verso 16, quando ele relembra, né, o que Deus falou, sede santos porque eu sou santo. Então a santidade é um ponto importante para nós cristãos, é um ponto que nós devemos
lembrar, é algo que nós devemos exercer e fazer na nossa vida. A santidade do nosso corpo, né, da nossa alma, do nosso espírito por inteiro, né? Não partes de nós. E eu não sei se você gosta desse assunto, mas se você quer, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo falando um pouco mais sobre a santidade. E ele continua falando sobre a questão da santidade em todo esse texto. E aí do verso 22 ao 25, ele fala dessa santidade não apenas entre eu e Deus, né? Uma santidade vertical, mas uma santidade horizontal, onde eu devo amar os meus irmãos com um amor ardente. Isso também demonstra a santidade. Então eu entendo que a santidade ela é tanto vertical como horizontal. E esse texto me traz isso à mente. E eu gostei muito do que Pedro falou nessa carta. E se você gostou também, comenta aqui embaixo. E aí nós já vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, quando você lê as cartas, você vê que Pedro traz várias diretrizes, né? Ele vai falando vários conselhos, digamos assim. E no capítulo 2, ele fala para nós nos despojarmos, né? Lançarmos mão de toda a maldade, todo dolo, toda inveja, ou seja, todas as obras da carne, né? A nossa própria cobiça, os nossos próprios desejos, mas nós querermos e buscarmos o alimento espiritual, como uma criança, né? Que é o leite materno, que a gente também venha buscar como recém-nascido esse leite espiritual. E eu entendo que é a palavra de Deus, porque o texto fala que é crescimento para a nossa salvação. E olha que interessante, quem dá esse crescimento, né, para a nossa salvação, como diz o verso 2, quem dá esse crescimento para a salvação é Deus. O que cabe a mim e a você é ter esse desejo de crescer e buscarmos, nos alimentarmos da palavra, porque Deus dará o crescimento. Muitas vezes a gente quer buscar o crescimento com as nossas próprias forças ou então buscando em pontos errados, né? Eu falei num outro vídeo que a Bíblia ela é a fonte de água viva, ela é a palavra de Deus para nós. E realmente a Bíblia tem tudo que nós precisamos, ela nos alimenta, ela nos conforta, ela nos confronta, nos exorta. E existem muitos livros bons, né? Aqui na estante tem vários livros legais. Tem uns não tão legais assim. Mas, diante de todos esses livros, eu vejo que eles são um copo d'água, né? Que nos refresca, que traz aquele alívio. Mas só a palavra de Deus faz com que a gente se sinta saciado e alimentado por completo. Então, que você não queira buscar a salvação ou o crescimento em outros livros, mas principalmente buscar ele na palavra de Deus e entender que esses livros são um acréscimo para o seu conhecimento, um acréscimo para o seu crescimento e não a fonte principal. Beleza? E aí, no verso 4 ao 8, ele fala que Cristo é a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas que para Deus é preciosa. E em outros textos na Bíblia, lá nos evangelhos, a gente vê já Cristo falando a esse respeito sobre a pedra angular. E esse texto fala que eu e você, nós somos casa espiritual, né, para serem construídas. E eu gravei um vídeo falando que nós somos o templo e que nós devemos sim cuidar da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo físico. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui para você ver. Foi um vídeo bem legal de domingo. Então corre lá assistir para que você também entenda que você é templo do Senhor, assim como falou a carta de Pedro. Já no verso 9, no verso 10, Pedro fala aos cristãos daquela época e ele também fala a nós, né? Eu acredito que poderia ser atribuído facilmente a nós nesses dias. Porque, olha o que diz o texto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha só que legal. Esse texto é um texto tão atual, porque hoje a gente tem muitas pessoas com crise de identidade, né? Com quem eu sou? E aqui o texto fala que nós somos um povo eleito, que o Senhor nos escolheu, que nós somos propriedade santa de Deus, que nós somos um povo escolhido. Esse texto traz para mim, traz a você nesse dia a nossa identidade. E fala que nós não éramos filhos, mas nós alcançamos as misericórdias de Deus, nos tornamos filhos. E tem um princípio bem interessante também nesse texto, quando ele fala que nós somos sacerdócio real.
Lutero, ele falava sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, e eu acredito muito nessa palavra. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esse sacerdócio real, sobre esse sacerdócio universal de todos os crentes, também comenta aqui embaixo, que a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso, para esclarecer suas dúvidas e nos aprofundarmos mais nesse texto. Calma, produção. E aí no verso 11 ao verso 24, o texto fala que nós devemos ser exemplo, que o nosso procedimento deve ser exemplo para os outros, para os gentios, aqueles que não eram cristãos na época. E olha que interessante e pertinente para os nossos dias. Paulo fala que ao nosso redor há uma nuvem de testemunha e que nós somos como cartas vivas escritas, ou seja, as pessoas leem a nossa vida, as pessoas nos veem e as pessoas conhecem a Cristo através de mim, através de você. Então termos um testemunho exemplar, termos uma boa reputação, não uma boa reputação, não é isso, mas agirmos de fato como Cristo agiu, porque Jesus muitas vezes não teve uma boa reputação, mas ele agiu com princípios, né, da palavra de Deus. Então é muito mais do que uma reputação, mas nós zelarmos por aquilo que Deus falou, agirmos como Jesus agiu. E isso é ser exemplo, né? Ter um procedimento adequado ao que Jesus agiu nesses dias. E a Priscila Alcântara, ela tem uma música que fala assim, eu esqueci o nome da música agora, mas você pesquisa lá, que fala assim: cada um é responsável pelas suas escolhas, mas e se a falta de fé deles for culpa nossa? Não ter apresentado você, como o livro mostra, você se dirigindo a Deus, agora eles te julgam, atribuindo a Jesus, né, ou a Deus, te julgam pela capa e vão embora. Ou seja, a responsabilidade realmente das pessoas conhecerem a Cristo é minha, é sua, porque pelos nossos atos, pelo nosso proceder, pelo nosso falar, é que as pessoas vão conhecer a Cristo. E às vezes elas não estão conhecendo, né, ou estão com falta de fé, porque nós estamos apresentando um Cristo errado, né? E isso cabe a nós uma reflexão nesses dias. Essas cartas, né, me fizeram refletir bastante sobre o nosso portar como cristão. E eu espero que você também, e que a gente possa sair dessa leitura, né, melhores, né, que a gente não possa apenas refletir, mas colocar em prática isso que nós estamos lendo e estudando. Show! E ainda nesse texto, nesse contexto de nós sermos exemplo, o texto fala para nós estarmos sujeitos, né, a toda instituição humana, as autoridades. E eu acho muito propício para os nossos dias isso que o texto fala, porque hoje nós estamos em muitos conflitos, né, políticos, econômicos, e cabe a nós entendermos que Deus, ele governa, ele reina, e nós estamos debaixo desse reino, debaixo desse governo, mas ele nos orienta que nós também venhamos estar debaixo das leis, debaixo daqueles que estão com autoridade no nosso país. Então cabe a nós orarmos, né, por essas pessoas, cabe a nós buscarmos em Deus e orar pela vida deles, não lá no 7 de setembro apenas, mas em todo momento. Eu acredito que nós não devemos concordar com tudo que se fala, né? Quando o texto fala de sujeitar, não é isso, porque nós podemos discordar, mas respeitarmos e agirmos como bons cristãos diante de toda essa situação. E tem uma parte interessante que o texto fala. Se não me engano... Cadê? É porque fica uma luz aqui na minha cara, porque a luz tá aqui, a luz fica aqui, aí a luz fica aqui, ó. Verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E eu achei isso muito interessante, porque naquele tempo, eu não sei se você sabe, se você já ouviu falar, quando os cristãos eles eram pegos e eram mortos, em muitas arenas, né, com muitas pessoas assistindo, e quando os cristãos ali morriam, eles falavam suas palavras finais, ou calados mesmo, morriam ali pelo nome do Senhor. Muitos se convertiam ao evangelho quando havia esse momento de perseguição e o martírio ali de muitos, né? Então isso é muito interessante, porque realmente o proceder do cristão, ele cala, né, a boca dos ignorantes, emudece os insensatos. E aí o restante desse texto, do 18 ao 25, ele ainda fala sobre algumas posturas que nós devemos ter. Nos submetermos ao nosso Senhor, né? Mesmo que algumas vezes isso possa nos trazer tristeza, mas que a gente possa sempre fazer o bem. Assim como Cristo sofreu, né, por nós, ele não tendo culpa nenhuma, nós também podemos ser cooperadores desse sofrimento e também passarmos por algumas provações, algumas coisas, se suportarmos
mudos, né, ali, fazendo bem como Cristo fez, pra gente também fazer da mesma forma. O capítulo 2 termina falando sobre a questão de Cristo, né, ter padecido por nós, por toda essa questão da dor que ele passou, né, e que nós também podemos passar, e porque nós fomos sarados nele. Mediante a isso, eu quero dar uns avisos pra vocês. Se você tá gostando desse conteúdo, se você tá gostando desse canal, não esquece de deixar seu like, não esquece de comentar, é muito importante, de se inscrever no canal. Eu sei que às vezes você tá vendo pelo WhatsApp, mas assim que você terminar de ver, corre lá no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante porque o YouTube reconhece que esse vídeo é importante, que esse vídeo é relevante e aí espalha para mais pessoas e mais pessoas podem ser abençoadas através desse vídeo, tá bom? Nós estamos com uma meta aqui nesse canal de chegarmos a 300 inscritos até o final de abril, então corre lá que hoje já é... Sei lá que dia é, quarta-feira. Mas corre lá que ainda dá tempo. No capítulo 3 é um texto que Pedro fala uma sequência de conselhos para nós. E ele vem falando primeiro às mulheres, né, para submeter ao seu marido, sujeitar ao seu marido. E a palavra no original do grego dessa sujeição fala que é uma sujeição por livre e espontânea vontade. Mas o texto também recomenda que aquelas mulheres cujo marido ainda não é cristão, que ele será salvo, né, e alcançado pelo proceder dela. Então isso para mim liga muito ao que ele falou no texto passado sobre o bom exemplo, sobre ser testemunho nesses dias. E o texto também fala a respeito do frisado do cabelo da mulher, sobre os adornos. E eu não acho que o texto condena isso. Para mim fica bem claro que o texto está falando que essas coisas não são o principal, né? O verso 4 fala: seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então esse texto para mim fala que muito mais do que o exterior, Deus zela pelo que nós somos interiormente, pelo nosso coração, pelo nosso proceder, muito mais do que a nossa cor de cabelo ou do que a nossa vestimenta, mas sim pelo que nós somos dentro, né, interiormente. E o texto também fala para os maridos, dá conselhos aos maridos. Então você que é casado, pega esse texto de 1 Pedro 3, cada um lê sua parte. Eu acredito que pode somar muito no casamento um do outro, porque aqui fala para o homem tratar a mulher com dignidade, com honestidade e para os dois caminharem juntos, né, que vivam juntos em comum. E ainda o verso 8 ao 12 fala de várias formas como nós devemos tratar um ao outro, fala como amigos, né, de forma fraterna. E aí no verso 13 ao 28... Eu sinto do 13 ao 22, perdão, eu sinto que ele também está falando sobre esse período da perseguição. Olha o que fala o verso 13 ao 15. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha só que interessante. O texto fala, mesmo que você seja ameaçado, amedrontado, fique calmo, né? Santifique-se a Deus e esteja preparado para responder a respeito da sua fé. O texto fala para mim que muito mais do que eu ficar apavorado ou alarmado, eu preciso estar pronto para não negar a minha fé, não negar a minha esperança no momento em que me for perguntado. Pelo contrário, que eu esteja pronto a apresentar essa razão. Olha que pesado, que interessante e que intrigante para nós. Será que nós faríamos dessa forma, né, em plena morte, como acontece em muitos países onde os cristãos são perseguidos? Será que nós teríamos a coragem de não negarmos a Cristo? Eu acredito que é isso que Pedro traz a nós nesses dias. Mesmo hoje, né, nós estamos num país que não persegue os cristãos, mas que nós estejamos sempre preparados para responder a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. E aí no verso 17, o autor, para mim, me tira do meu comodismo e eu acredito que tira todo mundo que leu, que participou da quarentena bíblica do comodismo. Onde o texto fala, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais
praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Olha que interessante. O texto fala que é melhor que eu sofra se eu estiver diante da vontade de Deus, mas fazendo bem, do que fazendo mal e estando numa boa. Isso para nós é muito desafiador num mundo onde nós estamos corruptos, num país corrupto, e muitas vezes nos é oferecido muitas coisas, né? Às vezes o negar o imposto, às vezes não pagar corretamente ou fazer um jeitinho brasileiro aqui para ganhar tal coisa. E o texto fala, não, é melhor, se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra fazendo bem do que você não sofra nada e esteja ali fazendo mal. É pesado, né? Por fim, o texto termina falando sobre Cristo estar sentado à direita de Deus Pai. Nós vamos logo para o capítulo 4 para ficar curto esse vídeo. Posso ouvir um amém? E o capítulo 4, ele vai nos remeter novamente à questão de fazer a vontade da carne e fazer a vontade de Deus. O texto fala, olha, o tempo que te resta, né, já que você viveu um tempo sem reconhecer que ele era o Cristo, o tempo que te resta, vive para fazer a vontade de Deus. Vive para Ele. E isso é muito bom e muito legal, porque eu não sei qual foi a experiência com Cristo que vocês tiveram, mas muitos de nós viemos, não de um berço cristão, né? Não nascemos na igreja, conhecemos a Cristo depois. Então, esse tempo agora, né, que nos foi dado com Cristo, que a gente venha aproveitar ao máximo, e esse texto fala muito isso para nós, não só para aqueles que não nasceram em berço cristão, mas para todos nós, né? Venhamos aproveitar esse tempo diante da presença de Deus. E aí do verso 1 ao verso 6, que é essa parte do capítulo 4, no final, no 5, ele fala que nós também vamos prestar contas a Deus. Assim da mesma forma como Eclesiastes, né? Então, como eu falei lá, não vou repetir. Então, se você quer ver, corre lá também aqui nos cards para ver a resenha de Eclesiastes, onde eu falei sobre essa questão de nós prestarmos contas a Deus. E aí do verso 7 ao verso 11, o autor traz alguns conselhos para nós sermos hospedeiros, para nós não murmurarmos, para nós amarmos uns aos outros, vários conselhos que servem muito para os nossos dias. O verso 10 fala assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que interessante. Aqui para mim fala que cada um de nós recebemos um dom, um talento, nós recebemos uma vocação. E aqui nós devemos cumprir, né, como bons despenseiros disso que Deus nos deu. E isso mostra a multiforme graça de Deus. E isso para mim é muito legal. O meu TCC está sendo sobre vocação. Então, eu gosto muito desse assunto. Se você quiser um vídeo também falando sobre isso, comenta aqui embaixo com a hashtag vocação, que eu vou saber que você se interessou por isso e a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque todos nós somos vocacionados por Deus, né? Não apenas o pastor ou a pastora. E todos nós podemos manifestar a Cristo e cumprir aquilo que Deus nos deu nas nossas diversas áreas, né? E isso é muito legal, muito interessante. E aí sim, do verso 12 ao 17... é importante porque Pedro fala para nós nos alegrarmos, né? À medida que nós formos coparticipantes com os sofrimentos de Cristo. Ele volta mais uma vez nesse assunto. Para mim também remete àquele pensamento circular que sempre fala uma coisa, depois repete ela para dar aquela ênfase. E ele fala que não é para nós sofrermos por sermos maus, né? Mas é para nós sofrermos fazendo o bem, né? Se isso for necessário. Porque o capítulo 4 ele termina falando sobre essa questão de nós sofrermos por Cristo, né? E que isso é um privilégio. E eu queria terminar esse vídeo perguntando e nos questionando, fazendo a gente refletir se nesses dias, né, na nossa casa, nós temos manifestado a Cristo, nós temos sido cooperadores de Cristo nesses dias. Como você tem cooperado com Cristo aí na sua casa ou no seu trabalho, se você precisa trabalhar? Como tem sido a sua vida nesses dias? Fica essa pergunta para nós, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não me deixa de seguir no Instagram, não deixa de se inscrever nesse canal. É muito importante para nós. E fica ligadinho lá no Instagram, que certamente, como essa é a parte 1 e a parte 2 vai vir semana que vem, então essa semana nós vamos continuar meditando sobre as cartas de Pedro. Provavelmente eu vou fazer uma resenha lá no meu Instagram, lá no IGTV. Eu quero muito fazer sobre um livro que chama... Como é que chama o livro? Eu esqueci,
Mas eu vou deixar ele aqui pra você e eu vou fazer uma resenha desse livro lá no meu Instagram na quarta que vem. Então, quarta que vem sai a parte 2 da Quarentena Bíblica e também a resenha desse livro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, seja abençoado em nome de Jesus e até mais!